Vamos de pesquisa, que aí a gente já chama a Cila Schumann para a nossa conversa. A Meia Ideia foi divulgada nessa manhã. A gente separou. É lógico que é uma pesquisa extensa, com tantas outras, faz várias perguntas interessantes, mas a gente separou alguns slides, selecionamos alguns slides para introduzir essa conversa. Então, olha só, as bets provocam endividamento? Interessante, porque isso está na ordem do dia. O debate sobre bets e o debate do programa Desenrola e sobre o endividamento recorde das famílias. 59% dos brasileiros concordam, dos que responderam à entrevista, e 19% discordam. As bets viciam, 61,9% concordam e discordam 16%. Portanto, é um tema que está na mente do brasileiro e a maioria concorda com o governo, sim. 6 em cada 10 provoca endividamento. Vamos para a tela seguinte, que eu sei que o pessoal público da TV já está voltando para nos acompanhar. Como está o custo de vida comparado a um ano atrás? O pessoal da TV já de volta com a gente, todos os nossos públicos reunidos. Estamos mergulhando nos primeiros slides da pesquisa Meia Ideia para, em seguida, começar uma conversa com a CEO do Instituto, a Cila Schumann. O custo de vida aumentou muito para quase 31% dos brasileiros e aumentou, mas não muito, para 35%. Se a gente somar os dois, dá 65, 66, 2/3 dos brasileiros, grosso modo, que acha que, de alguma forma, o custo de vida aumentou. Para alguns muito, para outros não muito, mas estão achando que a vida está mais cara. E sempre parece, né? Ainda mais com essa inflação acumulada de tantos anos desde a pandemia, a gente tem essa sensação mesmo. Para o slide seguinte, vamos lá. O que você acha do fim da escala 6x1, projeto prioritário para o governo? A favor, 73%, quase 74%, contra apenas 21%. Portanto, esse é um tema, o governo tem razão, muito popular. Não sei se vai render os votos que ele espera, mas é muito popular. Vamos para a eleição de fato, para os cenários. Intenção de voto, primeiro turno estimulada. O Lula lidera, com 40% das intenções de voto, seguido de Flávio Bolsonaro, cada vez mais perto, 36%. Estão tecnicamente empatados ali no limite da margem de erro. Ronaldo Caiado, do PSB, tem 5,6%. Romeu Zema, 3%, mesmo com aquela contenda que o Supremo Tribunal Federal não conseguiu crescer. Ciro Gomes, ainda é uma dúvida, não disse se vai participar, não confirmou, mas tem 2,3% nesse cenário. Augusto Cury, 1,5%. Renan Santos, 1,4%. Se a gente rodar para o segundo turno, provavelmente haverá segundo turno, tudo leva a crer. Olha as linhas do gráfico se cruzando exatamente iguais. Está até pequenininho, difícil de enxergar, mas o Flávio Bolsonaro lidera numericamente, embora seja um empate técnico, né? Estritamente dentro, assim, praticamente empatados. 45,3% o Flávio, o Lula tem 44,7%. Essa curva que era mais distante foi se estreitando até encostar uma na outra. E aí, o Lula contra outros candidatos da direita, veja o que acontece. Ronaldo Caiado, também as curvas se aproximando, quase empate técnico. Lula, 44,7%, Ronaldo Caiado, 40%. E algo parecido acontece com o Romeu Zema. Vamos rodar mais um slide, mais uma tela. Aí, Lula, 44% e Romeu Zema tem 39%. Deixa eu só olhar o servicinho da nossa pesquisa, que aí eu já começo. E a última avaliação. Aí a gente começa o papo com a Cila. Deixa eu só buscar aqui. O Gustavo, gente, é tanta gente no WhatsApp. Tá aqui, olha. Vamos lá, avaliação. Aí depois eu dou o serviço da pesquisa. Péssimo, como você vê o governo Lula, né? Péssimo, 32,3%, aumentou, era 31,4% no mês passado. Regular, 27%, é isso, gente? Ou é 21%? Não consigo enxergar, Gustavo, me ajuda aí. E 20,5%, 21% regular, 20,5% bom. Ruim, 14% e ótimo, 11%. É isso. Período da coleta, 1 a 5 de maio. Método de coleta é uma pesquisa qualitativa com aplicação de questionário estruturado através de pesquisa telefônica, 1.500 entrevistas por telefone, margem de erro, 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. E agora sim, vamos chamar para cá a Cila Schumann, que é CEO do IDEA, Instituto de Pesquisa. Cila, muito bem-vinda, obrigada, minha amiga, prazer ter você aqui conosco no Mercado Aberto. Bom dia, Amanda, bom dia a todos, uma alegria estar aqui. Cila, quando a gente olha para os cenários de pesquisa, parece que, e vocês fazem esse levantamento mensal,
parece que ele deu uma estacionada na perspectiva. Quando essas curvas se encontraram de Flávio e Lula, e você vê um segundo pelotão bem mais abaixo no primeiro turno, mas também encostando em Lula no segundo turno, os demais candidatos de direita, parece que a gente tem agora uma fotografia mais ou menos estacionada da eleição, até porque estamos em pré-campanha. Será que a gente está que nem o Banco Central, o Copom, Sila, que é assim, esperando novos dados serem divulgados para tomar uma decisão, ou esperando novos dados serem divulgados para essas curvas se moverem? Como é que você vê esse cenário em geral? Olha, você tem toda a razão, Amanda. A gente vive aí um quadro de estabilidade, até porque, como você mesma disse, a gente está longe da eleição. O eleitor ainda não está engajado nessa eleição, ele não sabe quais são os nomes, a gente vê isso claramente na pesquisa espontânea, que é aquela em que a gente não apresenta os nomes para o eleitor, ele tem que lembrar, ele tem que dizer do cérebro dele em quem ele vai votar, e aí a gente vê uma concentração aí no presidente Lula, que é uma figura altamente conhecida, que disputa eleições desde a redemocratização, que já foi presidente 3 vezes, está disputando aí o 4º mandato, e a gente tem o nome Bolsonaro ali com Flávio, e a gente vê ali uma transferência muito clara da votação do Jair para o Flávio, esse eleitor entendendo que agora é Flávio e não Jair, o Bolsonaro da cédula. Tanto é que nessa rodada o Flávio já chega ali a 20% e apenas 4% do eleitorado ainda insiste em votar em Jair, que, como a gente sabe, está inelegível. Então esses dois nomes ocupam aí a mente do eleitor. E como você fala em segundo pelotão, a gente vê ali nomes que não são conhecidos, não são comparáveis a esses, porque um governador, como um governador do Goiás, que é o Ronaldo Caiado, ou de Minas Gerais, que é o Romeu Zema, eles são muito conhecidos nos seus próprios estados, mas eles não têm um conhecimento nacional. Isso vai acontecer ali durante a campanha, que, vamos lembrar, só começa em agosto, né? O eleitor só vai se engajar na eleição depois da Copa do Mundo. Então, falta muito tempo para isso acontecer. Se vai dar tempo para esses candidatos conseguirem se viabilizar é a grande questão. Agora, é muito interessante isso que você coloca, Sila, porque num segundo momento, quando a gente vê as simulações de segundo turno, apesar desses nomes, como Zema e Caiado, serem muito menos conhecidos nacionalmente, eles praticamente empatam com Lula. Isso é o quê? É o antipetismo? É o antilulismo arraigado? Isso quer dizer que qualquer candidato de direita teria, em tese, chance de vencer Luiz Inácio Lula da Silva? E como isso é diferente de de eleições anteriores, em que o Lula pontuava melhor? Exatamente, Amanda. A gente tem aí um antipetismo que existe desde 1989, né? A gente vive com antipetismo. E o eleitor, ele se aglutina ali num candidato que ele entende que possa vencer o presidente Lula, ou o PT, né? No caso, hoje a gente tem Zema, a gente tem Caiado, a gente tem Renan Santos, Aldo Rebelo, tem vários outros candidatos que, se chegarem ao segundo turno, eu não tenho dúvida de que vão aglutinar esse voto que, por exemplo, estaria com Flávio Bolsonaro, e vice-versa. Esse eleitor também desses outros candidatos deve ir para Flávio Bolsonaro nesse cenário. Então, o que a gente tem de diferente, eu creio, Amanda, é exatamente essa incapacidade que o governo tem hoje de aumentar a sua popularidade, de aumentar ali o seu merece ou não merece continuar, porque basicamente é sobre isso a agenda de uma reeleição. Ela é sobre o incumbente, é sobre quem está no poder hoje, se eu quero continuar ou não. Aí eu vou olhar a alternativa que eu tenho de oposição. E hoje o governo, mesmo tomando muitas medidas, né, tem anunciado aí muitas medidas nos assuntos que são chave para ele, né? E aí a gente está falando, você falou de custo de vida, de economia, do dia a dia ali do eleitor. Então o governo, agora mais recentemente, como você mesmo anunciou, está começando aí esse Desenrola 2, que me parece uma medida que pode ser bastante efetiva com esse eleitorado, visto, né, que os dados mostram que a população está endividada, começou aí a lidar com essa questão das bets, que é um assunto bastante difícil para o governo, porque foi ele mesmo, de uma forma que criou esse problema ao regulamentar. Não vamos entrar aqui na discussão de todas as bets clandestinas que a gente tem também, mas, de fato, o governo passou a arrecadar muito
muito com as bets, né? A gente vê aí os resultados de 2025, que foi o primeiro ano da regulamentação, e hoje a gente vê uma população aí dizendo que está endividada justamente por causa das bets ou buscando sair do endividamento pelas bets, né? Então a gente criou aí um outro problema para o país que o governo agora também está tentando ali remediar. Por enquanto as medidas, como a gente disse, não tiveram impacto, mas a gente sabe que um incumbente, ele historicamente ele melhora durante a eleição, justamente porque ele tem maior capacidade de criar programas e fatos que vão de acordo com a demanda do eleitor. Então, o presidente Lula ainda tem aí alguns meses pela frente para melhorar a sua avaliação, se ele merece continuar e, no caso, conseguir se reeleger. Isso aconteceu até com Jair Bolsonaro em 2022, tanto é que ele chegou no primeiro turno muito competitivo e no segundo turno a distância entre os dois foi de menos de 2 milhões de votos. Agora, Cila, você... Exato, a gente teve a PEC Kamikaze, né? Exato, no meio do ano, né? Disso. No meio do ano, não podemos esquecer, são todos esses programas do governo Lula. Ele, de alguma forma, reedita essa mesma fórmula, equação que todos os pré-candidatos e candidatos usam. Agora, Cila, se a gente olhar para o ambiente geral da eleição, essa é uma eleição mais favorável em termos de ambiente para a oposição, e no caso para a direita? Olha, o que a gente vê até aqui diria que sim, né? Os dados de hoje, o presidente Lula com muita dificuldade de mostrar para os eleitores por que ele merece um quarto mandato, né? No caso, um segundo mandato consecutivo agora. A gente vê aí o chamado cansaço, né? A tal da fadiga de material, né? O presidente Lula já morreu aí, está cédula em 7, né, vai estar na cédula em 7 das 10 eleições que a gente teve desde a redemocratização e, de alguma forma, esteve nas 10 com Dilma e Haddad. Mas, então, há um certo cansaço de um lado. De outro lado, a gente tem todo esse cenário que a economia não tem indicadores que são tão negativos, mas você tem aí essa sensação do eleitor de que ele não está conseguindo pagar as contas dele, de que ele não está conseguindo progredir, o endividamento tem muito a ver com isso, preço de alimentos, quando você olha, a gente usa essa palavra que chama affordability, né, que em inglês a gente não tem uma tradução, mas isso significa capacidade de gasto do eleitor, então ele não sente que ele está conseguindo fechar o mercado, que ele está conseguindo pagar o aluguel, que ele está conseguindo pagar a escola dos filhos para quem está no ensino particular. Então, a gente pega aí uma classe C bastante pressionada e você pega aí esse eleitorado que é cativo do presidente Lula, né, que são as classes mais baixas, que são as pessoas menos escolarizadas, que são pessoas que precisam, de fato, dos programas sociais, mas que já consideram esses programas sociais que tiveram tanto impacto e tanto sucesso ao longo dos governos Lula, já como um direito, né, e não como alguma coisa que eles acham que vão ser ameaçados por um outro governo. Então, todo esse cenário é um cenário de bastante preocupação ali no Palácio do Planalto, pelo que se apresenta. Agora, de outro lado, né, Amanda, quando eu falo que ainda não começou a campanha, é porque, assim, os votos de Flávio Bolsonaro hoje são votos que ele recebeu do pai. Herdados, né? O eleitor, quando eu... Herdados, exatamente, uma capitania hereditária ali. Quando eu faço pesquisa qualitativa, as pessoas não sabem dizer uma segunda frase a respeito de Flávio, elas só conseguem dizer que Flávio é o filho de Jair. Então, elas não sabem se ele é deputado, se ele é senador, então Flávio ainda precisa se apresentar a esse eleitorado, né? Então, tem muita campanha pela frente e é nisso que o governo também tem esperanças aí de virar o jogo. Cila, a gente caso isso seja negativo, obviamente. Não, você leu minha mente, ia ser minha próxima pergunta, mas a gente só 30 segundinhos. Você acha que essa tentativa do Flávio se apresentar até agora como um candidato moderado, né, mais de centro-direita do que de direita, se agarrando lá aqueles valores tão enraizados no bolsonarismo, faz sentido para esse eleitor? De alguma forma ele está repetindo a fórmula que o Lula fez ao se juntar ao Alckmin em 22, isso pode colar?
Faz todo sentido, Amanda, porque o que tem em disputa é 3% do eleitorado, na realidade, porque o resto do eleitorado, ele se coloca entre os dois polos, no vamos ver ali da urna. Então, você tem 3% ali de um eleitorado que não é polarizado, que quer justamente ouvir propostas e não entrar na briga da polarização. Então, faz sentido, sim, inclusive essa não campanha de Flávio, né? Ele está empurrando para frente entrar em polêmicas. Perfeito. Cila Schumann, muito obrigada, minha querida, por participar aqui do Mercado Aberto. Volte sempre, bom dia, bom trabalho para você. É como a Cila disse, ainda temos muita campanha pela frente.